Olá, tudo bem? Meditando sobre Pedro, continuando na meditação de Pedro, foi bem interessante, mas bem interessante mesmo. Eu me identifiquei muito com Pedro. Pedro foi considerado um cara precipitado, um cara meio que, como diz os pernambucanos, meio afobado. Aí quando eu leio lá em Lucas 22, 31 e 32, caçando algumas coisas na Bíblia sobre a vida de Pedro, lá em Lucas 22, 31 e 32, Jesus disse: Pedro, quando converteres, conforte seus irmãos. Jesus começou a dar umas instruções para Pedro e falou assim: olha, Pedro, quando você converter, você conforta seus irmãos. Jesus estava dando para Pedro uma profecia naquela hora. Aí eu perguntei, mas por que Jesus perguntou Pedro para confortar seus irmãos? Gente, aí quando a gente lê a carta de Pedro, a gente entende. Pedro consegue ver no caos possibilidades. E foi assim que Pedro agiu nas cartas dele. Lá, se você for ler na carta de 1 Pedro, então eu entendi porque Jesus falou assim: Pedro, conforte os seus irmãos. Deus me levou em outro texto, lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E eu comecei a pensar, poxa vida, Pedro via o que era eterno, foi vendo o que era eterno que ele começou a confortar os irmãos. E em Romanos 8, 18 também, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Aí eu comecei a pensar, como que eu posso abençoar meus irmãos? Trazendo essa palavra de conforto. A nossa tribulação, ela é leve e momentânea, comparado com a glória que há de vir, meus irmãos. Então eu pensei, eu quero desafiar você a orar, perguntando a Deus como que você pode abençoar, confirmar, confortar aqueles que estão em tribulação. Talvez escrever algo e mandar pelo zap, uma mensagem de conforto, uma mensagem de alegria. E se é você essa pessoa que está precisando de conforto, eu continuo dizendo para você, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. O que é eterno peso de glória? Eterno peso de glória significa experiência. Experiência que vai nos levar à perseverança. Você está entendendo? E que você olhe hoje para essa tribulação que você está passando de uma outra maneira. Produz em nós um eterno peso de glória, não atentando nas coisas que se veem, porque são temporal, mas para as que não veem, porque são eternas. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, por a palavra de conforto que o Senhor nos deu nessa manhã. Nos ajuda a consolar outros como somos consolados pelo seu Espírito. Muito obrigado, Jesus, por esse dia tão abençoado que o Senhor nos deu. Esse é o dia que o Senhor nos deu e nós queremos alegrar nele. Nos ajuda a ouvir a sua voz e ser canal de bênção àqueles que estão em sofrimento. Em nome de Jesus, amém. Seja canal de bênção para aqueles que estão em sofrimento. Que Deus te abençoe.